Olá! Neste vídeo você vai ver a gravação de um seminário de web sobre a obra do Freud, Os Instintos e Suas Vicissitudes ou Os Destinos da Pulsão. Se você gosta deste assunto, dá uma olhadinha na descrição do canal, porque todo mês eu faço um seminário de web transmitido ao vivo, geralmente na segunda quarta-feira do mês às 20 horas, sobre a obra do Freud ou algum assunto inspirado em alguma obra do Freud. Então dá uma olhadinha aí, faça a sua inscrição, é gratuito e você pode ir acompanhando esses webinários todo mês. Bom, espero que você goste do vídeo, fica aí a gravação deste webinário. Muito obrigado. Então vamos começar e entender o que significa ou o que o Freud está chamando de instinto ou o que o Freud está chamando de pulsão, já que ele utiliza esse artigo para esclarecer essa questão. Então, quando a gente entende o artigo, se quiser chamar de instinto, você chama, abacaxi, você chama, pulsão, você chama. Você entendeu o que você está falando, não vai fazer a menor diferença. Só se você for escrever uma tese sobre o assunto. Aí faz toda a diferença. Mas se não é esse o seu caso, não vai fazer diferença. Então vamos lá. Eu sou Alex Quartz, eu sou psicanalista, escritor, palestrante, diretor da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Melanie Klein, autor do livro A Pobreza do Analista e outros trabalhos, 97-2015, e organizador da coleção Transformações em Variâncias, que em 2017 está no 5º volume. Eu atendo, viu, gente? Tem gente que não sabe disso, parece que só fez pessoal do palestra, do aula, mas eu atendo. Adultos e adolescentes, individual ou casais. Para quem não sabe, na escola, a gente tem um programa de atendimento em psicanálise com preços mais camaradas. Não é de graça nem injeção na testa, mas é camarada, tá? Então, dê uma olhada nisso também. Tá? Faça análise, é o melhor investimento que você faz na sua vida, de longe. Outra coisa, né? Já saiu o curso online, Introdução ao Pensamento de Freud. Tá? São mais de 30 vídeos, com apostila, tutoria, exercícios. O Márcio está colocando o link aí para vocês. Para quem ficar até o final, tem aí uma surpresa em relação a este tema, mas tem que ficar até o final. Né? Vocês não vão se arrepender se tiverem interesse neste curso. Mas fiquem até o final. Tem também um grupo de estudo lá no Instituto Melanie Klein também, se vocês quiserem. Tem lá. O que não falta é coisa para fazer na escola, tá? Desde de gratuita, canal do YouTube. Aqui os webinários são gratuitos. Tem bastante artigo lá no blog. Tem muita coisa, tá? Vamos agora entrar no tema. Todo mundo prestando atenção. E a gente já viu, acho que no webinário de fevereiro, quando a gente pensou na história da histeria, a relação entre histeria e sexualidade. Tá? Retomando, né? Quando a gente pensa em história do termo, pulsão, a gente tem que reconhecer que toda a psicanálise, ela nasce da histeria, e quando a gente pensa na história da histeria, a sexualidade está embrenhada nesse termo. Nós já vimos que desde a antiguidade, desde do Egito Antigo, papiros com mais de 3.000 anos antes de Cristo, já mostravam a relação entre a histeria, que vem do termo hístero, né, útero, e a sexualidade. Útero e os seus sintomas. Tá? Isso que eu queria deixar claro. Eles já sabiam que alguma coisa ali, ou eles imaginavam que alguma coisa ali estava relacionada com o útero e com os sintomas. Portanto, precisaria explicar como que uma coisa que sai do útero chega até os seus sintomas clássicos. Inicialmente se imaginou que era um animal, por incrível que pareça. O útero seria um animal que, na falta de sexo, caminharia por dentro do corpo da mulher e produziria todos os sintomas que a gente ou conhece ou já viu alguma fotografia em relação à histeria. A gente também já viu que também na Idade
ali por volta da antiguidade, se imaginou que seria uma inflamação. É uma inflamação que ia passando de órgão a órgão e produziria estes sintomas. A gente também já viu que poderia ser fluidos, algum tipo de fluido de secreção que liberada pelos órgãos, que iria, né, no seu excesso, iria gerar esses sintomas, ou seja, pela falta de sexo, iria ter um tipo de secreção no ovário, que iria ficar em demasia e produzir os sintomas. Também no homem seria a mesma explicação, a explicação dos fluidos. Bom, a gente também viu a questão do éter, que era baseado nas ideias do Sócrates acerca de alguns fluidos que teriam no cérebro, que ali alguns denominavam éter, outros animais, mas tudo bem. Era alguma tese por ali. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Que alguém tinha que explicar como é que o útero chegava no cérebro e do cérebro para os sintomas, ou dos sintomas para o cérebro. Então, o que liga uma coisa com a outra? Essa é a ideia principal. E aí a gente tem várias teorias ao longo do milênio. Uma teoria mais próxima do Freud, e aí bem mais interessante, por exemplo, foi a teoria da hipnose, né? Que não se daria esta produção de sintomas por alguma coisa física que ligasse o útero ao cérebro. Então, aí tinha uma explicação um pouquinho mais sofisticada. Nós temos também, ali mais próximo do Freud, uma outra teoria que era dos nervos. Os nervos é que fariam a ligação entre o útero e o cérebro, e aí provocaria os sintomas. Tá? Como me acompanharam até aqui essa lógica? Né? Você precisa explicar isso. Como é que uma coisa chega até a outra? Me acompanharam aí? A gente tem teoria médica, teoria mecânica, teoria espiritual, temos muita teoria aí ao longo dos milênios para explicar isso. Até de um animal, essa é uma das primeiras, que ele seria um animal caminhando pelo corpo. Então você precisava de alguma coisa. Aí a gente chega em Freud. Efetivamente a gente chega em Freud. O Freud, ele também vai ter a sua teoria de como que uma coisa se liga à outra. E a primeira teoria mais próxima, a primeira abstração mais próxima que ele tem do que ligaria uma coisa à outra, ele chama de quantum de energia. É uma visão muito próxima da elétrica, fica entre a eletricidade e a biologia. Mas aí, nessa época, é muito próximo da eletricidade. Alguma coisa elétrica caminharia ali por dentro dos nervos, e ele pensou num sistema muito parecido com os disjuntores, etc, etc. Tá? Então, essa seria a primeira aproximação. A gente tem um outro termo que o Freud vai usar, aí já nos 3 ensaios, que é o termo libido. Que, por um acaso, aí vai depender muito da tradução, ele chamou de pulsão sexual. Mas aparece aí o termo libido. Tá? É um dos primeiros que aparece. Mas já aparece ali ele associado ao termo pulsão. Pulsão, e aí eu vou me deter um pouquinho sobre essa palavra, para falar só em termos de palavra. Ela vem do alemão Trieb, que simplesmente não tem tradução em português. Não existe essa tradução, porque esse termo, né, é só do alemão. Então, o que eu quero dizer com isso? Qualquer tentativa de tradução vai dar errado. Porque... E aí os franceses também tentaram e traduziram por pulsion. Né? E aí a gente traduziu para pulsão. Isso alguns ficaram fiéis a instinto. Instinto foi um termo que o próprio Freud aprovou, instinct, quando foi feita a tradução do alemão para o inglês. Ou drive, ou instinto. O próprio Freud preferiu instinct a drive. Tá? Só para vocês entenderem que tem essa polêmica, eu não chamaria isso de polêmica, eu acho que é só para quem precisa gastar tempo com isso, em termos do termo. Eu não acho que isso seja uma coisa tão importante, desde que a gente saiba o que o Freud está querendo dizer. E aí a gente vai para o próprio termo pulsão.
E eu acho que o melhor artigo para a gente entender Freud, o que ele está dizendo sobre pulsão, é este, os destinos da pulsão ou os instintos e suas vicissitudes. Ele tem uma conferência também muito interessante sobre libido, em 16, 17, mas eu acho que esse texto ainda é melhor. Ele vai dizer o seguinte: olha, o estímulo é alguma coisa que vem de fora. Só para vocês entenderem, agora eu começo a precisar o termo, tá? Fazer uma precisão do que Freud quis chamar de instinto ou pulsão. E a pulsão seria interna, tá? Um estímulo interno. Então, o estímulo seria, por exemplo, a luz que vem de fora e me atinge, e a pulsão seria interna. Essa é uma primeira característica para a gente entender o que é pulsão. Uma segunda, o estímulo permite uma fuga. Por exemplo, essa luz está me atrapalhando, eu vou lá, apago e morreu o assunto. Fecho o olho e morreu o assunto. Está fácil. A pulsão não permite fuga, porque ela vem de dentro. Eu posso aplacá-la momentaneamente, mas daqui a pouco ela aparece de novo. Por exemplo, fome. A gente poderia dizer que a fome é uma pulsão. Né? É um estímulo que vem de dentro, ininterrupto, eu posso até comer alguma coisa, daqui a pouco ela está aqui de novo. Então, ela é ininterrupta, tá? E aí, o Freud diria, então, isso é uma pulsão, tá? Porque ela não permite fugar. É uma outra característica do termo pulsão. O Freud ele vai fazer uma apreciação dizendo o seguinte, olha, é mais ou menos como uma necessidade interna. Ele não diz que é igual, ele diz, olha, tem uma penumbra associativa de uma necessidade interna. Tá? Acompanharam até aqui? Estão acompanhando? Estão aí? Juntos? Olha, Fabiana Tessaro. Tudo bem? Patrícia Barros, olha aí. Olha um pouco tudo aí. Tudo ótimo. Vamos lá. Acompanhando. Pulsão. O Freud, ele vai fazer a brilhante, eu acho que aí, em termos de abstração, é genial, quando ele vai dizer que a pulsão seria algo entre o somático e o psíquico. Ela nem é somática, mas ela também nem é psíquica. Então, ela ficaria neste meio do caminho. E aí tem até uma brincadeira que a gente faz entre psicanalistas, que é a pulsão, ou instinto, ele vem de dentro ou de fora do aparelho psíquico. E quando a gente pega este conceito, a gente percebe que, na verdade, ele está na porta do aparelho. Porque ele não é somente psíquico. Ele atravessa o aparelho, mas ele não é psíquico apenas. Ele também é somático. Na concepção freudiana. Lembrando que a gente está falando de abstrações freudianas. Tá? Para Freud, seria a matéria-prima do aparelho psíquico, o que move o aparelho psíquico. E ele estaria sob o domínio do princípio do prazer. Ou seja, ela tende à descarga. Toda pulsão tende à descarga. E quando ela é descarregada, ou seja, eu estou com fome, eu como, eu sinto prazer. Isso é o princípio do prazer. Tá? E quando ela começa a ficar em excesso no organismo, ela causa desprazer. Vamos ficar só neste desprazer. Ok? Então, ela tende a descarga, ou seja, se eu tenho fome, eu tendo a comer. Se eu tenho sede, eu tenho que tomar água. Assim por diante. Tá? E quanto mais ela se acumula, quanto mais esse estímulo vai ficando presente para o aparelho psíquico, mais isso causa desprazer, desconforto e força o aparelho psíquico a fazer uma modificação na realidade, ou seja, comer, fazer comida, trabalhar para comprar comida, se virar, porque a comida não vem parar na boca dele, a gente, isso quando é bebezinho, depois a gente tem que se virar, não demora muito, a gente tem que pegar a comida e botar na boca, alguma coisa a gente tem que fazer, ou pedir para a mãe dizer que está com fome, e conforme vai passando a idade, né, gente, a gente tem que trabalhar 8, 10 horas por dia para botar comida no prato, não é isso? Tem que comprar geladeira, fogão,
ir no mercado. Olha a trabalheira que dá comigo. Isso é fazer uma modificação na realidade. Tá? Isso dá um trabalho. Isso. E o Freud, só um pequeno adendo aqui, ele vai dizer o seguinte: ele tem alguns momentos da teoria dele, aqui é uma pequena aproximação, a gente pode discutir isso mais em outro webinário, mas só para a gente entender esse termo, inicialmente ele vai fazer uma distinção entre pulsões sexuais e pulsões do eu, ou de autoconservação. Isso é uma diferenciação dele. Eu acho interessante quando ele faz essa diferenciação, ele dá uma explicação que é ok, é interessante, quando ele diz o seguinte: olha, existe um ponto de vista que diz que a atividade sexual é uma das atividades do indivíduo. Esta é a visão de quem bota o eu como ser. Existe uma outra forma de pensar que é o indivíduo, o eu, ele é apenas um adendo, ele é apenas alguma coisa que a espécie utiliza para se perpetuar. Então aí o eu perde importância. E o Freud localiza nesta diferença, ele acredita que aí existe uma tensão entre o sexual e o eu. Tá? Entenderam essa explicação? Eu acho essa explicação, esses dois pontos de vista interessantes. Eu não sei se eles são conflituais, mas o Freud diz que ele acredita que é. Entenderam essa diferenciação? Tudo bem até aqui? Mais para frente, o Freud percebe que essa diferenciação, ela não é, nossa, que puta diferenciação, e ele propõe, em 1919, dois tipos de pulsão que entram em conflito, vida e morte. Tá? Vida, tudo aquilo que preserva o ser e a espécie, e morte, aquilo que faz com que ele tenda a voltar a ser uma pedra. Do pó volta, ao pó voltarás. Do pó vem, né, do pó volta, do pó vem, do pó voltarás. Do pó vem é vida, do pó voltarás é morte. Tá? É uma concepção, é uma outra concepção do esquema das pulsões. Mas não é bem tema deste webinário. Essas duas pulsões é de um outro webinário, tá? Onde a gente vai falar especificamente deste assunto. Essa primeira dicotomia e depois a segunda dicotomia. Mas, como a gente está fazendo essa primeira aproximação, acho interessante citar. O Freud também vai listar alguns que ele chama de termos associados ao que seria a pulsão. Tá? O primeiro delas é a fonte. Tá? A fonte é sempre Freud somática. Somática que é o corpo. O corpo é a fonte da pulsão. O Freud ele tem um ponto de vista um paradigma extremamente biológico quando ele pensa em pulsões. Uma vez que ele diz que a fonte é sempre um órgão, ele está sendo biológico. Tá? Toda a visão freudiana do aparelho psíquico, todo o paradigma dele é biológico. Tá? A pressão é a quantidade vou colocar assim, de energia que tem relacionado a essa pulsão, ou seja, o tamanho da minha fome, é a pressão, ok? A finalidade é sempre a descarga, ou seja, a finalidade de comer, né, teoricamente, da fome é sempre comer, e sempre tem um objeto, tá? Ou seja, o que mata a fome é a comida, são comidas, tá? Existem algumas características aqui em relação a esses pontos, que eu só vou dar uma adiantada para a gente entender bem. A fonte, ela nunca se altera. A pressão é um conceito que nunca se altera, no sentido de que existe sempre uma fonte somática, existe sempre um tamanho da forma, um tamanho da necessidade. Mas a finalidade e o objeto são variáveis no ser humano. Tá? A finalidade e o objeto são variáveis. Tem gente que sente sede, não sabe o que é sede e come. É uma coisa muito interessante isso. Tem pessoas que confundem sede com fome. A pessoa está com sede e fala que come. Então, a gente percebe que a finalidade do objeto, isso não é bem linkado
né, na teoria freudiana. Eu tenho que, eu tenho uma pressão, eu tenho da onde eu tenho uma pressão, mas o que pode satisfazer é muito variável. Tá? Tanto que quando a gente está triste, a gente pode ir para Nova York ou comprar uma Ferrari. As duas coisas resolvem essa tristeza, não resolvem? Né? Simples. Então, o que vai resolver ali é muito variável. Eu estou dando um exemplo muito besta, mas para vocês entenderem como que às vezes soluciona um problema é variável. Tá? Ah, outro exemplo também muito besta. Mas, um tempo atrás, eu vi um programa onde tinha uma mulher que ela ia dormir com um pedaço do muro de Berlim. Ela tinha tesão por pedaços do muro de Berlim. Ela gozava com pedaços do muro de Berlim. E eu vi também um holandês que ele era apaixonadíssimo pela bicicleta dele. Então, para a gente entender que finalidade e objeto são variáveis. Captar essa mensagem? Tudo bem? Destinos da pulsão. Ou seja, o que pode acontecer com uma pulsão? Bom, primeiro, ela pode sofrer uma regressão de atividade para passividade. De atividade para passividade. Daqui a pouco eu vou falar as três, daqui a pouco eu volto aqui para fazer alguns comentários sobre isso. Segundo, ela pode ter um retorno ao próprio céu. Atividade e passividade, amar, ser amado. Amar, ser amado. É uma regressão. Tá? Retorno ao próprio céu, ser amado. Porque um tipo de destino tá é um pouco associado ao outro. Sadismo, masoquismo. Né? Seria a junção da destrutividade com a sexualidade, ora voltada para o outro, ora voltada para si mesmo. Tá? O que muda é só para onde ela vai. Quando a gente, para quem acompanhou o webinar sobre a interpretação dos sonhos, a gente percebe que quando chega aqui, o Freud é um pouco coerente com a interpretação, mas ele não percebe uma coisa. No inconsciente não existe objeto. Só relações de objeto, mas não objeto. Então existe uma relação de destrutividade. Eu e o outro não existem no inconsciente. Né? Para quem acompanhou esse outro webinar. Retorno ao próprio self. Não existe self no inconsciente. Portanto, não existe o outro. Né? E a mesma coisa aqui. Atividade e passividade. Para isso, você precisa de uma relação de objeto. Não existe objeto, é a mesma coisa. Então, o que existe lá é amar, odiar, destruir. Estas coisas existem. Tá? Quem ama e quem é destruído, isso não tem registro no inconsciente. Por isso que o Freud acaba percebendo esse tipo de situação quando ele pensa em pulsão. Então, seriam três tipos de destinos ligados extremamente aos processos mais inconscientes do ser humano. A repressão, por sua vez, ela não é um processo totalmente ligado ao inconsciente, porque ela é um processo entre consciência e inconsciência. Né? O recalque ou a repressão. E aí nós temos a sublimação. Né? Por exemplo, a grande sublimação para Freud é, em vez de a gente ficar trepando o dia inteiro, a gente trabalha. Né? Eu não sei porque Freud acha que todo animal trepa o dia inteiro. Mas ele acredita nisso, que se a gente não sublimasse, a gente passaria o dia inteiro trepando. Ou seja, reproduzindo, porque a gente não teria outra coisa para fazer a não ser reproduzir. Nenhum animal faz isso, mas ele acredita nisso, então, para isso existe o termo sublimação, né? Que ao invés de eu transar o dia inteiro, eu trabalho, eu produzo obras de arte, eu faço algumas outras coisas. É a substituição, né? Voltando lá nas questões de substituições, é aquilo que eu disse quando eu falei em uma fluidez entre finalidade e objeto. Entenderam a questão da sublimação? Tudo bem?
E aí a gente passa, tá, para a questão das polaridades, que aí é um grande resumo do que Freud propõe nesse artigo. Eu tenho, na verdade, e aí há uma grande objeção que eu tenho nesse artigo, uma das objeções que eu tenho nesse artigo, uma polaridade entre sujeito e objeto. Na verdade, eu não tenho essa polaridade porque eu não tenho esse registro inconsciente. A pulsão não tem esse registro. Né? Eu só tenho amar, odiar. Então, eu posso inverter sujeito e objeto, que está no mesmo. Não seria uma polaridade, dá no mesmo. Tá? O inconsciente não sabe. O ano passado eu fiz um webinar que o inconsciente não sabe muito bem a diferença quando a gente fala em sofrimento. Ele não sabe muito bem a distinção entre sofrer e não sofrer, porque o verbo é o mesmo. Ele não sabe o que é não, então sofrer e não sofrer, ele não sabe. Mas eu, conscientemente, sei. Então, eu tenho que estar atento a algumas coisas. Eu tenho que cuidar do meu inconsciente, porque ele não sabe se cuidar. É um pressuposto básico de todos os princípios do funcionamento mental. Prazer e desprazer. Ser a mesma coisa. Tá? Aqui a diferença entre masoquismo, sadismo, prazer e desprazer é uma outra polaridade da pulsão. E uma outra é ativo e passivo. Vamos lá. Um sujeito ele pode gostar de sentir desprazer de forma passiva. Um sujeito ele pode gostar de sentir prazer de forma ativa. Vamos brincar? Eu posso querer que um objeto sinta desprazer de forma passiva. Olha, agora você pode brincar com isso do jeito que vocês quiserem. Entenderam como é que o Freud ele brinca com agora, né? Pode todas essas combinações. Tudo bem? Entenderam esse resumo que o Freud faz? Propaganda da Coca-Cola. Ok. Agora, o artigo ele vai seguir com umas discussões sobre o narcisismo que a gente já viu no último webinar. Tá? Basicamente, o artigo segue por aí. Algumas discussões sobre um interno, posição, intuição, que ou a gente vai ver em outro artigo, um pouco melhor, para não ficar passando, ou a gente já viu sobre a questão do narcisismo. Agora eu quero fazer alguns comentários sobre o que essa abstração virou depois de Freud. Tá? A primeira coisa que eu estou tentando chamar a atenção de vocês é que pulsão é uma abstração. O que significa isso? Ela não tem uma realização clínica. Se eu abrir uma pessoa, cortar ela em 300 pedacinhos, eu não vou ver pulsão. O paciente chorando na minha frente não implica necessariamente pulsão. Tá? Então, a primeira questão pulsão é uma abstração, não é um fato clínico. Né? Fato clínico é o paciente no século XIX se contorcendo. Isso é fato clínico. Pulsão é a explicação que eu dou para como uma coisa se liga a outra. Entender essa questão fundamental? Senão tem gente que vai sair por aí dizendo que pulsão é um fato, uma realidade. Né? Seria quase uma psicose falar uma coisa dessa. Captaram isso? É um conceito. É um conceito né, que se preza, que poderia ser operativo. Tá? Eu vou dar outro exemplo. Tá? A transferência é explicada pela pulsão. Eu tenho outras explicações para a transferência que não são funcionais. Então, isso é uma outra coisa que acontece. Por isso que ela é uma abstração. Então, o que foi acontecendo na história da psicanálise? Começou a aparecer alguns autores, por exemplo, o Fairbairn e o Balint, que o Fairbairn nem tanto, mas o Balint um pouco mais
radical em relação a isso, eles dizem o seguinte: essa história de pulsão você deixa de lado, porque o que importa são relações de objetos, e não a pulsão. Tá? Começa a ser um outro tipo de visão. Valent, o Fairley. A Melanie Klein, ela está no meio, porque ela tem uma teoria funcional, mas quando a gente, no final do dia, quando a gente pensa em posição, posição é uma relação de objeto. O sistema maior dela, posição, é a relação de objeto. O segundo grande conceito kleiniano é o de inveja. Inveja é um sentimento, inveja não é função. O terceiro é a identificação projetiva. Eu não preciso de função para falar de identificação projetiva. Então, mesmo a Melanie Klein falando em função de vida e função de morte, isso permeia toda a obra dela. Se você retirar, né, o que sobra, o que os kleinianos e pós-kleinianos falam muito, é da função de morte, mas na verdade eles estão falando de angústia e destruição. Tá? Mas podemos dizer que é o meio do caminho. Quando você vai para a obra de Winnicott, a questão da pulsão ela quase desaparece. Em alguns autores, ela vai desaparecer mais ainda. Tá? Então, é um termo que, em Freud, ele é essencial. Se você retirar isso da metapsicologia freudiana, ela desmonta toda, não sobra nada, muito pouca coisa a gente sobra ali, mas que em outros autores, as suas metapsicologias, como Alexandre ele aponta, ela vai perdendo essa centralidade. Tá? Uma outra questão que vai acontecendo com a pulsão é que ela tem a biologia como paradigma. Né? E aí a gente precisa tomar cuidado, porque o Freud ele começa falando que o grande problema, a grande teologia da histeria é o sexo. Né? Depois, os psicanalistas adoram encobrir isso, mas ele diz, é o sexo, não é sexo, é o sexo. E depois isso vai, teoricamente, perdendo um pouquinho de força, mas se você ler o texto, não. Então, é algo muito ligado à biologia. Mesmo pulsão de vida, pulsão de morte, é alguma coisa extremamente ligada à biologia. E, nesse sentido, quando você pensa em Lacan, por exemplo, e ele usa o termo pulsão, só com muito boa vontade para você achar que é a mesma coisa que o Freud chamou de pulsão. Tem que ter muito boa vontade para fazer isso. Não é. É outra coisa. Né? Você já pegou esse termo, já fez um deslocamento em relação ao seu sentido original, manteve a palavra, mas você já está usando outra coisa, já é uma outra coisa. Né? Tanto que o Lacan faz todo um esforço para tirar a psicanálise do paradigma biológico e colocar no linguístico estruturalista. Tá? Então, o que se chama, geralmente na escola francesa de pulsão, ali na Lacan, não é bem o que o Freud propunha. Tá? Talvez o que mais se aproxima ali do que o Freud propunha é o Laplanche. A gente sempre vai ter algum autor que está muito próximo ao Freud, mas a gente vai ter as grandes escolas, ou Lacan, ou Klein, ou Winnicott, Bill-Perot, um pouco mais distantes, ou distanciando totalmente, ou deslocando o sentido de pulsão para retirá-lo da biologia. Estão entendendo essa discussão? O que aconteceu com esse termo até agora? Tudo bem? Ok. Aí é um artigo bem mais interessante, o Mate Blanco, num artigo, ele fala sobre pulsão de morte, é muito interessante, que ele vai dizendo o seguinte, olha, essa história de pulsão de morte é muito esquisita, é muito estranha. Por quê? Porque no inconsciente não existe relação de objeto. Grosso modo, não existe relação de objeto. Existem relações, não os objetos. E eu já fiz um webinário, e aqui mesmo em São Paulo, demonstrando isso.
Ele faz uma leitura muito acurada da interpretação do sonho. Portanto, o termo pulsão é completamente estranho ao inconsciente. Ele provavelmente é algum conceito que você pode usar mais próximo da consciência, mas jamais do inconsciente. Porque quanto mais você se aproximar dele, mais estranho é o termo pulsão. Tá? Então, também para quem se dedica, sem religiosidade, a entender um pouco mais o funcionamento do inconsciente, ele é um termo estranho. Né? Ele adentra muito a psicanálise ali dentro da sexualidade, Kraft-Ebing, mas que, mesmo quem, sem religião, se dedica ao pensamento de Freud, é um termo que vai perdendo terreno. Outro autor também que esse termo ele perde muito terreno é o Bion. O termo praticamente desaparece. O mesmo conceito em si, ele praticamente desaparece. Você tem que procurar muito ali onde é que ele está. Eu lembro de da Evelise dizer, nossa, isso me preocupava tanto, porque eu procurava em mim e não achava isso. Né? Aí eu achei Continente Contido e fiquei em paz. Ela achou que ela queria achar e ficou em paz. Ok, né? Mas você consegue ficar sem o conceito de Bion, por exemplo. Tá? Então, é um termo que na minha visão, ele é muito ligado a Freud e ele se mantém ligado às tradições francesas, mas com deslocamentos muito significativos, né? A ponto de eu não saberia dizer se o que se chama de pulsão é o que Freud chamava de pulsão, determina a pulsão. É preciso fazer muito deslocamento, retirar o conteúdo sexual dele e sobra lá alguma coisa. Então, até o que é sexual também tem esse deslocamento. Bom, o que eu tinha para passar para vocês era isso, tá? Qual era a minha proposta? Mostrar para vocês o conceito de Freud e o que esse conceito significa, para que tanto faz vocês ouvirem instinto e pulsão, espero que vocês entendam o que significa, que é alguma coisa que vem de dentro, incessante, com todas as características que o Freud colocou, entre o somático e o psíquico, e que ele tem essa história dentro do movimento psicanalítico. Então, eu agradeço a atenção de vocês, vou abrir para perguntas, tá? Podem me procurar aí pelas redes sociais. E para quem ficou até agora, né, podem ir colocando as perguntas. E para quem ficou até agora, que eu falei que quem ficasse nessa responder sobre em relação ao curso Introdução ao Pensamento Freudiano, que esse é online. Então, aqui a gente vai dar para vocês, com presente de final de ano, 50% de desconto. Tá? Quem quiser, é só na hora da compra, o Márcio está colocando aqui o link, digitar este cupom, tem lá, eles pedem, põe o cupom, bota o cupom, você ganha 50% de desconto, só que é só hoje, tá? Até a meia-noite. Esse cupom só é válido até a meia-noite. Webinário 29/11, que é hoje, 29/11. É só colocar lá. Então, um abraço a todos, gente. Até o próximo webinário. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E a gente se vê no próximo.